Bom dia, graça e paz, que Deus continue nos abençoando neste tempo. Bom dia, Mateus. Às vezes a gente não consegue ver todos aqui, né? Quem está nos assistindo aí, eu participando, né, dessa escola dominical nessa manhã. Mas a todos vocês, Mateus, e todos que estão participando conosco nesta hora, que a bênção do Senhor, a sua graça, nos conduza nesse tempo de entendimento e ensinamento, né, da sua vontade através da sua palavra e do estudo que nós estamos fazendo, né? Entendendo que nós somos e fomos chamados para sermos discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos agradecer ao Senhor por mais esta manhã de vida, agradecer ao Senhor porque Ele tem cuidado de nós, agradecer ao Senhor que mesmo diante de tantas situações, Ele continua sendo Deus, Ele continua nos amando, derramando o seu amor neste mundo, amém? Então, vamos estar orando ao Senhor logo nessa manhã de escola dominical? Te convido também a orar conosco, amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pela noite de descanso, te agradecer, ó Pai, pela noite de paz, te agradecer, ó Pai, pela vida, te agradecer por esta manhã, Senhor, de sol,
manhã de cuidado, manhã de misericórdia, ó Pai, que se renova na nossa vida mais neste domingo, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque, ó Deus, nós estamos aí finalizando o mês de maio, Senhor, já prestes a entrar no mês de junho, Deus. Passamos, ó Pai, já praticamente quase que meio ano. E a Tua presença, ó Pai, está conosco. Obrigado, Deus, apesar, ó Deus, dos grandes desafios que estamos vivendo neste tempo. Apesar, ó Pai, de tantas situações, ó Pai, que vêm sobre nós. Nós entendemos, ó Pai, que o Teu amor, a Tua graça, ó Pai, tem sido abundante na nossa vida e nós te agradecemos por isso. Também, ó Deus, queremos confessar a nossa fragilidade diante de Ti e não saber muitas vezes o que falar, o que fazer nestas horas, Senhor. Mas por isso nós estamos nessa escola dominical, entendendo a Tua vontade, aprendendo, Senhor, para sabermos o que dizer, o que falar, como nos comportarmos, ó Pai, diante de Ti, diante da sociedade, ó Pai, que está à nossa volta. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, nos capacita, nos perdoa também, ó Pai, pela nossa fragilidade, nos perdoa, Senhor Deus, pela nosso pecado, nos perdoa, Senhor Deus, por muitas vezes não fazermos a Tua vontade. Mas repito, Senhor, por isso estamos nesta manhã aqui mais uma vez, para aprendermos a Tua vontade. E ajuda-nos, Espírito Santo, a realizá-la, a fazer a Tua vontade através da Sua palavra. Dá-nos entendimento, dá-nos discernimento, Pai, e nos abençoe. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada pessoa, Pai, que entrar nesta live da Escola Dominical. Abençoe, ó Pai, que eles se sintam acolhidos por Ti, abraçados por Ti, que a Tua bênção seja sobre eles, em nome de Jesus. Assim oramos e Te agradecemos. E declaramos, ó Pai, como instrumentalmente estava sendo tocada a música Sou Feliz com Jesus. Nós queremos declarar, ó Pai, que somos felizes com Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por este tempo, por Tua presença na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe nesse tempo. Diante da temática, né, que nós temos trabalhado, quero cantar com vocês um hino que muitas vezes a gente, por questões de gosto, né, e tudo mais, e pela avalanche, né, de músicas que nós temos, né, dos nossos dias, muitas vezes nós não nos atentamos para algumas melodias, né, alguns hinos inclusive. Mas eu estava aqui meditando em alguns hinos que vêm de encontro com aquilo que nós estamos estudando e também vêm de encontro com a vontade de Deus sobre a nossa vida, né? Então o hino 409, ele vai conclamar a nos erguer. Então ele vai iniciar assim, dizendo: erguei-vos cristãos, Cristo quer-vos de pé, né? Na luta do bem, revelai vossa fé. E aí eu me deparei, né, com esse tempo que estamos vivendo. Um tempo onde Deus está pedindo para que a gente se erga. Então erguei-vos cristãos. Ele está falando para mim e para você, para que a gente possa nos erguer. Erguer porque Ele nos quer de pé. Ele não nos quer prostrados, cabisbaixos, mas Deus, Jesus Cristo e o Seu Espírito Santo quer nos ver de pé. Então Ele conclama a igreja: erguei-vos cristãos, Cristo quer-vos de pé, na luta do bem, revelai a vossa fé. Então é o tempo de revelarmos a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Deus, através do esforço, da luta a favor do bem. Então esse é o desejo de Deus para a nossa vida, e está exemplificado aqui neste hino 409. E aí o autor diz: cingindo a armadura, hoje a Cristo exaltai. Cruz, corajosos, lutai. Sede fiéis. Então que sejamos fiéis ao Senhor, como Ele é fiel a nós. Amém? Nós vamos cantar esse hino, e que você possa entender a temática, né? O discipulado é exatamente isso. Cristãos, discípulos e discípulas do Senhor, são pessoas fiéis ao Senhor e que lutam a favor do bem, empenhando a sua fé e se esforçando para isso. Amém?
vestido armaduro, já Cristo exaltai, na sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Jesus vos remiu, afastai o temor, confiante segui vosso bom Salvador. Na causa de Cristo fervor demonstrai, à sombra da cruz corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, por Cristo lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. As hostes do mal deveis hoje das suas prisões, pecadores livrar, de Cristo bem alto pendão levantai, à sombra da cruz corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Amém. Glória a Deus. Quero repetir mais uma vez, né, a letra desse cântico, né, e vem de encontro com a nossa realidade, né? Hoje, na primeira estrofe, o primeiro verso, então, ele pede para nos erguermos. Erguei-vos, cristãos. Cristo quer-vos de pé. Está dizendo para mim e para você nessa manhã: erguei-vos, cristãos. Cristo quer-vos de pé. Na luta do bem, revele a sua fé. É neste tempo que estamos vivendo que a gente precisa revelar a nossa fé. Não há tempo melhor para isso. Talvez, eu creio que com certeza, no tempo de calmaria, nós talvez não consigamos revelar a nossa fé. Em tempo de bonança, de calmaria, está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo confortável. Mas num tempo como esse que nós estamos vivendo, talvez é o melhor tempo para que revelemos a nossa fé. Esse é o melhor tempo para revelarmos a nossa fé. Então por isso o autor do livro diz: erguei-vos, cristãos, erguei-vos. Cristo quer-vos de pé, na luta do bem, revelai a vossa fé. Então, nos cingindo da armadura. Qual é essa armadura? A armadura da palavra de Deus, da oração, da busca. Então, cingindo dessa armadura, hoje a Cristo exaltai. Então, a sombra da cruz, corajosos lutai. Cristo está sobre nós. E aí, no segunda estrofe, ele vai dizer: Jesus vos remiu. Então, olha a confiança, né? Jesus vos remiu. E aí ele fala: então, afastai o temor. Então, que afaste o medo, né? Jesus vos remiu. Então, afastem o temor. Confiantes, segui o vosso bom Salvador. Na causa de Cristo, fervor demonstrai. Na causa de Cristo, fervor demonstrai. À sombra da cruz, corajosos lutai. As hostes do mal deveis hoje enfrentar. Nós estamos enfrentando aí as hostes do mal, né? E de várias formas, de várias maneiras, né? Das suas prisões, então das prisões, pecadores, livrar. De Cristo bem alto, o pendão levantai.
à sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis e por Cristo lutai. É essa exatamente a nossa fé. Entendendo que o Senhor Jesus nos chamou para nos erguer, erguei-vos cristãos. Jesus nos remiu, então afaste o medo. Então, das prisões dos pecadores livrar. É um tempo que nós estamos entendendo aqui através desse hino, é o tempo de executar o discipulado, de ser discípulos e discípulas, né? Porque o discípulo ele se ergue, a discípula ele se ergue em nome de Jesus. Ele sabe do seu propósito diante de Deus, então ele não tem medo, né? Porque ele sabe que ele está com o Senhor está com ele. Então, pautado por isso, então ele vai em busca de ajudar as pessoas, de abençoá-las, de ministrar a palavra, de orar com elas, né? De cuidar delas naquilo que for possível, porque o impossível Deus faz. Aleluia. Né? Então, esse hino 409 aqui do nosso cenário evangélico, que tem como título Sede Fiéis, que possamos ser fiéis ao Senhor, como Ele é fiel a nós. Mas nessa conclamação, quando o autor diz, erguei-vos cristãos, erga-se. Então, que o Senhor continue nos abençoando nesta manhã, abençoando sua vida. Né? Aparecem alguns nomes aqui para mim, a irmã Dalzisa, a Marilene, Deus abençoe a vida de cada uma, né? De cada um que está nos assistindo. A Zélia também, Deus abençoe Zélia, sua vida, sua casa, Deus abençoe a vida de cada um, a casa de cada um, né? E que a bênção do Senhor nesta manhã seja sobre a sua vida, né? E que cada um de nós entendamos qual é o propósito de Deus para a nossa vida. O propósito de Deus é que a gente sejamos pessoas abençoadas, né? E felizes, sim, por isso Jesus Cristo veio também, para nos salvar, para nos trazer o perdão e para nos trazer vida abundante. Mas também há um propósito através do momento que nós conhecemos o Senhor Jesus e somos impactados por Ele. O propósito é fazer a vontade de Jesus Cristo, sendo discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Amém? Então, que a bênção do Senhor, a sua graça, o seu cuidado sobre o tema que nós estamos vivendo possa impactar a sua vida. Porque não dá para continuarmos sendo os mesmos. Não podemos ser os mesmos. Né? Nós estamos aí começando a viver aí devagarzinho a flexibilização. Não vai ser a mesma coisa. Está diferente. Nós precisamos mudar, nos renovar. Então, nós devemos ser crentes, discípulos de Jesus. Amém? Então, mais uma vez, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Em nome de Jesus. Vamos fazer mais uma oração. Quero estar orando por você, que está participando dessa escola dominical nessa manhã. E também orar para algumas pessoas, né, que estão precisando tanto da nossa oração nesta manhã. Amém? Vamos orar? Pai eterno e querido, nós celebramos o Teu nome porque sabemos que Tu estás conosco. E nós carecemos muito, Deus, do Teu cuidado. Carecemos muito da Tua paz. Carecemos muito, Senhor Deus, do Teu grande amor. Do Teu abraço, Senhor. Por isso, Deus, nos abraça nesta manhã, nos acolhe, Senhor, nos Teus braços. Cada família, cada casa que está participando deste momento, Senhor, fala conosco e nos abençoa, nos ajuda, Pai, na nossa fraqueza. Levanta-nos, Senhor, para viver somente a Tua vontade, em nome de Jesus. Que possamos ser testemunhas do Teu Evangelho, para a Tua honra e Tua glória. Aleluia, Pai, em nome de Jesus. Vem sobre nós e nos abençoe. Abençoe o nosso lar, abençoe a nossa casa. Nos abençoe, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Também, Senhor Deus, nós clamamos pelas pessoas, ó Pai, que precisam tanto do Teu amor, do Teu cuidado, do Teu carinho, Senhor Deus, que precisam tanto, Senhor Deus, no toque do Senhor Jesus Cristo, o médico dos médicos. Clamamos por aqueles, ó Pai, que ainda se encontram nas UTIs. Clamamos, ó Pai, por aqueles, ó Pai, que estão ainda enfermos, seja pela Covid ou por outra situação. Clamamos a Tua bênção, ó Pai, em nome de Jesus. Clamamos, ó Pai, por aqueles que se encontram, ó Pai, insuspeito, ó Pai, do coronavírus.
ó Pai, tendo o temor nos seus corações, não sabendo como será o amanhã, nós clamamos a tua bênção sobre eles, em nome de Jesus, sobre todos, ó Pai, cuida de cada um, abençoa, ó Pai, mais uma vez nós clamamos, abençoe a nossa nação, abençoe o nosso Brasil, abençoe, ó Pai, as nossas cidades, abençoe o nosso povo, Pai, tem misericórdia de nós e nos ajude, dando sabedoria, entendimento e discernimento dos nossos comportamentos e atitudes, que possam espelhar os teus comportamentos, em nome de Jesus. Sê conosco, nos abençoe nesta manhã, clamamos pelo teu amor e teu cuidado sobre nós, sobre todas as pessoas, em nome de Jesus oramos, amém, Senhor, amém, amém. Nós queremos falar mais um pouquinho nessa manhã sobre a questão do discipulado, né? Entenda, em nome de Jesus, nada contra em sermos membros de igreja. Isso faz parte da nossa caminhada, sim, tudo bem. Mas a gente precisa entender que Jesus nos chamou para ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eis que estarei convosco até a consumação do século. Então, ser discípulo e fazer discípulo. Essa é a vontade de Deus, esse é o princípio a partir de Jesus Cristo. Então, Jesus ele foi discipulador, ele discipulou, e agora nós que devemos pensar assim, e buscar sermos discípulos de Jesus, entender que o discipulado é algo vital para a vida do crente. Ser discipulado e discipular pessoas. E discipular pessoas, com certeza, nós precisamos entender as implicações disso, né? Então nós vamos ter que abrir tempo, abrir um espaço de tempo no nosso dia, para dar atenção para alguém, para orar por alguém, para ajudar na sua fraqueza, na sua fragilidade. Todos nós precisamos disso. Todos nós, sem exceção, inclusive eu preciso disso. Preciso de ser discipulado, preciso de que alguém ore por mim, cuide de mim também, porque todos nós precisamos disso. Todos nós somos discipuladores, mas também somos discipulados por alguém. Somos cuidados por alguém, né? Então isso é importante entendermos, né? Então, hoje nós vamos estudar a Jesus e o discipulado que envia, né? Então, só relembrando aqui, entendemos que o discipulado ele é intencional, precisa haver intenção. Se não houver intenção do nosso coração, nós não vamos fazer discípulos, né? Então é intencional. Então ele é primordial, de acordo com as lições que nós estudamos anteriormente. O discipulado de Jesus é relacional. Não dá para fazer discípulos sem se relacionar com as pessoas. Se nós não nos relacionarmos com ela, nós não vamos ser discípulos. E também não vamos fazer discípulos. Então não vai se multiplicar o discipulado de acordo com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que sejamos discípulos e façamos discípulos. Ok? Porque Jesus disse isso. Ide fazer discípulos. Então a ordem de Jesus, o mandato de Jesus era e ir fazer discípulos. Essa é a minha função, essa é a sua função. Então, o discipulado de Jesus é intencional, ele é relacional e ele é primordial. Precisamos entender isso. O discipulado de Jesus é um apelo à oração. Jesus, antes de mais nada, ele orava. Então, Jesus pedia pessoas, né? Jesus estava diante das pessoas, mas antes ele orava a Deus. Ele entregava tudo nas mãos do Pai. E também, ao orar a Deus, ele sabia exatamente a vontade de Deus. Porque ele estava falando com Deus, ele estava dialogando com Deus, ele estava conversando com Deus. Por isso nós não podemos abrir mão do nosso tempo com Deus. É preciso que eu e você tenhamos tempo para falar com Deus. E não é falar com Deus só para pedir coisas. Faz parte. Não é só falar com Deus diante de momentos que nós temos as nossas necessidades, as nossas fragilidades. Também devemos falar com Deus. Mas nós devemos
conversar com Deus. Mesmo que tenhamos dificuldades e necessidades, é conversar com Ele, é dialogar com Deus. Eu sempre me lembro, quero refrescar a sua memória aqui mais uma vez nessa manhã, do momento do Éden, no Jardim do Éden, que Deus, Ele todas as tardes, Ele ia até Adão, depois Adão e Eva, dialogar com eles, conversar com eles. Então, está mais do que provado na palavra que Deus, Ele quer se relacionar conosco. Ele quer conversar conosco. E quando nós conversamos com alguém, nós temos maior intimidade, não é verdade? Quando nós conversamos mais com uma pessoa, quando nós caminhamos mais tempo com ela, quanto mais nós dialogamos, nós conhecemos mais. E quando conhecemos mais, nós vamos entendendo aquela pessoa, o que ela pensa, como ela é. Não é diferente de Deus, não é diferente de Jesus Cristo, não é diferente do Espírito Santo de Deus. Quando nós buscamos intimidade com Deus, intimidade com Jesus Cristo, intimidade com o Espírito Santo de Deus, nós ouvimos a voz deles e nós entendemos mais a vontade de Deus, porque nós estamos falando com Ele. Nós estamos entendendo a vontade dEle. Por isso é muito importante conversar com Deus. Conversar com Deus, eu quero abrir mais ainda o leque, conversar com Deus em oração, porque quando a gente fala oração, a gente acha que conversar com Deus é só no momento que nós estamos, fechamos os nossos olhos, ou vamos para o nosso quarto em secreto, como nos orienta a palavra. Também é isso. Mas a oração ela tem uma amplitude muito maior. A oração quer dizer conversar, dialogar. Dizer no português são frases, Então é dialogar, é dizer frases ao Senhor. Ou seja, é conversar com Ele, é dialogar com Ele. Não é só fechar os olhos e orar, clamando a sua misericórdia, pedindo a sua bênção. É isso também, isso faz parte, é bênção. Nós fazemos isso em todos os momentos, todos os dias. Ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas o que, na verdade, Jesus fez era conversar com Deus constantemente. Jesus se retirava para conversar com Deus. E aí Deus, o Pai, se revelava a ele. Dizia: Jesus, a minha vontade é essa. Quero que você faça assim. Quero que você ande assado. E Jesus fez exatamente tudo que Deus queria. Por quê? Porque antes de Jesus agir, ele conversava com Deus primeiro. Ele pedia a opinião de Deus. É isso mesmo, Pai. Percebam o momento do Getsemane. No jardim ali, no Getsemane, o último tempo que Jesus teve com seus discípulos, a última oração ali, dessa maneira com Deus, o último diálogo ali dessa forma com Deus. Quando vocês lembram que Jesus disse a Deus, o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava conversando com Deus. Jesus estava conversando com Deus. E nesse momento ele pede, ele está conversando: Deus, meu Pai, dá para passar essa situação de mim? Se possível, Deus, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Naquele momento está demonstrado que Jesus estava dialogando com Deus, estava conversando com Deus. Assim nós fazemos com as pessoas, assim às vezes os nossos filhos fazem conosco, e nós fazemos com outras pessoas. Por favor, não faz assim. Quantas vezes você disse isso? Quantas vezes você disse para o seu filho, para a sua filha: não é assim, filho, não faz assim, filho. E aí o filho: pai, por favor, se possível, deixe eu em casa hoje. Se possível, não me leve em tal lugar. Não, me deixa hoje aqui, não quero ir em tal lugar. Ele está dialogando com você. O seu filho, a sua filha, ou neto, a neta, está dialogando com você. O esposo, a esposa está dialogando, dizendo: olha, hoje, se possível, eu não quero assistir isso, eu não quero ver aquilo. Você está conversando, você está dialogando. E lembram-se que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso nós temos o reflexo dele. Por isso nós buscamos intimidade com os nossos assim, conversando, dialogando.
Assim é a oração de Jesus, era Jesus com o Pai, com Deus. Ele conversava com Deus, ele sabia o que Deus queria, como Deus pensava, a vontade de Deus. Assim, o discipulado também revela isso. Revela uma intensa vida de diálogo com Deus. Todas as vezes que Jesus intentava em fazer algo, ele conversava com Deus primeiro. Depois de conversado com Deus, então ele saía para a missão. Aí ele agia, porque aí ele refletia exatamente o que Deus queria. Assim devemos ser nós também. Por isso, discípulos e discípulas de Deus nós precisamos ter, discípulos de Jesus nós devemos ser. Então, o discipulado revela um apelo à oração, a um diálogo com Deus constante. Em nome de Jesus nós devemos viver assim. Precisamos mudar a nossa mentalidade nesse tempo. Mudar nossa mentalidade para sermos discípulos e discípulas de Jesus. E não apenas frequentadores de uma igreja, né? Frequentadores de uma denominação. Mas discípulos de Jesus. Fazendo o que Jesus fez, porque essa era a vontade do Pai. É a vontade do Pai. É a vontade de Deus. E hoje, nós vamos entender um pouquinho mais sobre o discipulado, em que Jesus e o discipulado que envia. O discipulado de Jesus envia. Então em Mateus 10, se você está com a sua Bíblia aí, ou quiser abrir a sua Bíblia, em Mateus 10, do versículo 1 ao versículo 5, a sua parte A, Mateus 10, do versículo 1 até o versículo 5, a sua parte A, vai nos dizer assim: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12. Então, Mateus 10, de 1 a 5, vai então nos revelando essa situação aí que a palavra então nos revela, né? Então Jesus chama esses discípulos e aí se revela o nome deles. E Jesus então ele envia. O destaque aqui é que Jesus chama e envia. Então Jesus está chamando eles. E Jesus enviou esses 12. E dando as seguintes instruções que aí vai seguir no versículo 5 em diante. Olha que interessante, né? Vamos entender mais um pouquinho, vou ler aqui com vocês. Deus abençoe, quero abrir aqui um espaçozinho aqui antes de continuarmos aqui. Deus abençoe Joelza, a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Estamos orando por você, pelo Léo, viu? Deus abençoe Bruno Sampaio. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe algumas outras pessoas que não aparecem aqui para mim, mas que entraram aí nessa escola dominical. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Então, diante do texto que nós lemos de Mateus 10, 1 até o 5, sua parte A, então o autor da lição vai dizer assim: no capítulo anterior, Jesus pediu que seus discípulos orassem pela seara. Então no capítulo anterior, Jesus dá um indicativo: olha, orem para que o Senhor envie mais trabalhadores, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então nós até refletimos sobre isso domingo passado, porque Jesus ele identifica que é uma situação que precisa de oração. Mais trabalhadores para a seara. A seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. E Jesus estava dizendo isso relacionado ao discipulado. Porque a demanda era muito grande, como não é diferente no nosso tempo. A demanda hoje no nosso tempo é muito grande. Né? Nós podemos dizer aí quantas pessoas doentes, enfermas, fisicamente, espiritualmente,
emocionalmente. Quantas pessoas? Milhares de pessoas nesse tempo que nós estamos vivendo. Ou seja, a seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Então Jesus fala assim, então ore para que Deus mande trabalhadores para essa seara. Então Jesus pediu que seus discípulos orassem pela seara, pelo povo que estava cativo por demônios, enfermidades e cativo pelo pecado. Perceba que não é diferente de hoje. Hoje, muitos estão cativos, exatamente por demônios, sim. Muitas pessoas estão cativos por enfermidades diversas. Muitas pessoas estão cativas pelo pecado. Muitas pessoas, muita mesmo. Então olha o tamanho da seara. A seara é enorme, é muito grande. E por isso Deus roga aos discípulos, olha, orem para que Deus envie trabalhadores para esta seara, porque a seara é muito grande. Parece que muitas vezes somos a resposta de nossas orações. Olha só que interessante isso. Às vezes, eu creio que na maioria delas, foge esse entendimento da oração, meu querido e minha querida. Porque às vezes a gente ora a Deus para que Ele faça tudo, quando na verdade nós temos que fazer alguma coisa. Por isso aqui, interessante destacar aqui, parece que muitas vezes somos a resposta de nossas próprias orações. Nós oramos para que haja alimento na casa de alguém e de repente eu sou a resposta dessa oração, levando o alimento. Alguém está sofrendo emocionalmente, está pensando em suicídio, está em depressão, está em pânico. Eu estou orando para essa pessoa e de repente eu sou a resposta desta mesma oração que estou fazendo, levando a paz, orando por essa pessoa, chamando ela no vídeo, mandando um áudio, orando por ela. É isso que o autor está dizendo. Muitas vezes nós somos as respostas às nossas próprias orações. Então a gente precisa entender isso, porque às vezes a gente ora como se Deus fosse enviar um exército de anjos aqui na terra para fazer aquilo que nós temos que fazer, e não é assim. Nós temos que fazer. Então, o discípulo e a discípula de Jesus, ela precisa entender que muitas vezes ela é a própria resposta da oração que ela está fazendo. Senhor Deus, manda alimento para as pessoas. Logo, eu sou essa resposta. Vou levar alimento para quem não tem. Deus vai ao encontro daquele que está em depressão. Pai, eu conheço fulano de tal que está vivendo um tempo de depressão. Logo, eu faço uma chamada de vídeo para orar com essa pessoa, para conversar com ela, para levar a paz a ela, para declarar a bênção sobre a vida dela. Logo, eu sou a resposta da minha própria oração. Isso é uma pura verdade. Então a gente precisa refletir sobre esse momento na nossa vida. Nós precisamos orar e entender que muitas vezes nós somos a resposta da oração. O discípulo e a discípula de Jesus precisam entender isso. Porque Jesus orava e saía para agir. Jesus orava pela missão, orava pelo povo e logo ele saía. Porque ele era a resposta para as pessoas. Então, neste contexto, Jesus mais uma vez nos ensina o que é o discipulado. Para que pessoas fossem libertas e abençoadas, Jesus dá um passo adiante no seu relacionamento com os discípulos. Então, qual o passo que Jesus dá em relação aos seus discípulos? Jesus lhes dá autoridade. Lembra o início do texto que nós lemos em Mateus 10:1? Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade. Logo, nós temos autoridade. Deus nos deu autoridade. Nós aceitamos Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Logo, Ele nos deu autoridade. Porque Ele nos chamou, nós então fomos até Jesus, o recebemos como Senhor e Salvador. Logo, Ele nos deu autoridade. Assim, de acordo com o texto de Mateus. Então, a primeira
questão do relacionamento com os discípulos e o relacionamento de Jesus Cristo conosco, Jesus nos dá autoridade, Ele nos dá autoridade. Então, num determinado momento, aqueles pescadores passam a ser autoridade espiritual. Isso é muito importante entender. Somos autoridade espiritual sobre a vida das pessoas, como os discípulos eram naquele momento também. Eles agora tinham poder sobre as doenças, os demônios. Eles passaram a pregar, a anunciar o reino, a apresentar o Messias. O discipulado não está sendo bem feito se aqueles a quem discipulamos não estiverem crescendo em autoridade. Isso vem de encontro até uma experiência que eu tive essa semana, partilhando com vocês, que orientei um casal para que eles tivessem autoridade para orar no ambiente onde eles estariam ali trabalhando. Eu falei, olha, eu posso ir até aí orar, aí abençoar o local. Posso sim, e irei com muito prazer, em nome de Jesus. Mas eu quero dizer algo para vocês. Deus lhes deu autoridade para orar aí e ministrar a bênção sobre esse espaço. Ungir esse espaço, para que ele seja um espaço de bênção, de acolhimento, de graça de Deus. Então, nós devemos entender isso. Eu vivi isso essa semana aqui. O discipulado não está sendo bem feito se aqueles a quem nós discipulamos não estiverem crescendo em autoridade. Então, logo, Jesus ele envia, porque ele enviou, deu autoridade e enviou para ministrar a bênção sobre todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho. Para ter autoridade espiritual, para então termos autoridade, é preciso duas coisas. Então precisamos de duas coisas aqui. Primeiro, intimidade com a palavra de Deus. Os discípulos estavam com o próprio Verbo encarnado. Ainda não existia a Bíblia como a temos hoje. Eles tinham uma boa compreensão do Antigo Testamento e só, mas Jesus estava com eles fisicamente. Então ali Jesus era o próprio Novo Testamento. Porque o Novo Testamento é pautado a partir de Jesus, né? Começando pelos Evangelhos, a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Então eles estavam com o próprio Evangelho ali vivo diante deles. Ele é o Verbo vivo, a maior revelação do Pai. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais temos autoridade espiritual. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais convictos da atuação de Deus somos. Por isso, o discipulado deve sempre incentivar a leitura e compreensão da palavra de Deus para que as pessoas cresçam em autoridade. Nossa autoridade está na palavra e por isso precisamos conhecê-la. Então é importante entendermos que o primeiro quesito, para termos autoridade como discípulos e discípulas de Jesus, é conhecer a palavra de Deus, é ler a palavra de Deus. Porque o que nós vamos ministrar na vida das pessoas é a palavra de Deus. Não é aquilo que a gente pensa, a gente acha, não são opiniões próprias nossas. A nossa experiência está atrelada à palavra de Deus. Então, à luz da palavra, a nossa experiência complementa isso na vida das pessoas. Mas primeiro é preciso conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, ler a palavra. A autoridade vem pela palavra de Deus. Quando nós falamos a palavra de Deus, há autoridade. Então assim, Deus realiza a vontade dele na vida das pessoas através da sua palavra. O que tem me entristecido nesses dias de hoje, por exemplo, é que a gente tem visto muitas manifestações que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. São manifestações humanas, opiniões humanas próprias, que não revelam o amor de Deus, a graça de Deus, a vontade de Deus. Pelo contrário, tem revelado intrigas, brigas, discórdias, afastamento. E pessoas evangélicas, crentes que têm feito isso. Então isso é de entristecer. Porque não é isso que é a orientação da palavra de Deus. E não é isso que um discípulo e uma discípula de Jesus faz. Ela espelha Jesus Cristo, ela fala das coisas do céu, do reino de Deus.
A justiça de Deus não desculpa o termo que vou usar, não é meter a boca no outro, é falar um monte, é brigar, é discutir, querer impor sua verdade. Isso não é justiça de Deus. A justiça de Deus vem através da sua palavra, que revela autoridade. Aí sim as pessoas elas vão se transformar, serão transformadas pela ação do Espírito Santo, obviamente. Porque quando temos autoridade, o Espírito Santo de Deus está em nós e a palavra de Deus, através da nossa boca, com autoridade, chega até aquela pessoa mudando caminhos, mudando contexto, trabalhando na mente da pessoa, mudando comportamentos e atitudes. Então, a primeira situação para termos autoridade espiritual é intimidade com a Bíblia, intimidade com a palavra de Deus. Lembramos que a palavra de Deus, um texto da palavra de Deus revela o seguinte: vocês erram porque não conhecem as Escrituras, porque nelas há a verdade. Porque nas Escrituras é que está a verdade. Então a Bíblia diz o seguinte: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, porque nela está a verdade. Então essa é a revelação da palavra de Deus. Nós erramos muitas vezes porque nós não conhecemos a Bíblia, as Escrituras. Nós não sabemos como agir. E aí a gente vai agindo por nossas próprias ideias, aquilo que a gente acha. E aí as coisas vão dando tudo errado. Por isso precisamos ter autoridade espiritual pautados pela palavra, pela Bíblia. Então, primeiro aspecto dos dois que nós vamos trabalhar agora, para se ter autoridade espiritual, é preciso primeiro intimidade com a Bíblia, com a palavra. É preciso entendê-la, é preciso conhecê-la, é preciso vivê-la em nós, para que possamos ministrar a outros, em nome de Jesus. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. Ela revela a vontade de Deus. Exatamente isso, a Bíblia revela a vontade de Deus, nada mais do que isso. A Bíblia é a própria vontade de Deus. Hoje em dia, muitos escolhem seus pregadores pela oratória, pelo humor, pelas histórias, mais que pelo conhecimento da palavra de Deus. A igreja contemporânea, ou seja, a igreja nos dias de hoje, confunde pregação com entretenimento. Essas coisas não são ruins, até ajudam bastante na mensagem, mas não é a base, o princípio, a essência. E eu concordo com o autor aqui. Às vezes nós escolhemos pregadores da palavra pela afinidade ou pela forma como ele prega, é legal, é engraçado, né? E por outros caminhos, como ele diz aqui. Ou pela boa oratória, né? Pela linguagem robusta, né? Pelo palavreado robusto, pelas histórias que são contadas, né? Pregações historiadas, vamos dizer assim. Mas na verdade, o que precisamos nos nossos tempos é que a palavra de Deus ela seja a base, o princípio e a essência da pregação. Essa tem que ser a vertente de toda a palavra pregada. Além de ter intimidade com a palavra de Deus, outra coisa concede autoridade. Então, primeira situação para termos autoridade espiritual é conhecer a palavra de Deus, ter intimidade com ela. Porque nós vamos ministrar a palavra de Deus à vida das pessoas, somada à nossa experiência com Deus. Amém? Segundo aspecto é intimidade com o Deus da palavra. Nós falamos anteriormente que o primeiro quesito para ter autoridade espiritual é intimidade com a palavra de Deus. O segundo aspecto agora é intimidade com o Deus desta palavra. Então, intimidade com o Deus da Bíblia. Os discípulos passaram a andar, comer, conversar, ouvir a Jesus. Isso lhes trouxe intimidade de modo que Jesus agora queria que eles passassem a um outro nível. Nossa intimidade com Deus irá produzir em nós autoridade. Nossa intimidade produz experiências. É assim no casamento. Quanto mais tempo temos ao lado de alguém, mais experiências com essa pessoa nós temos.
É uma grande verdade. Por isso no início eu disse que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então as nossas atitudes revelam exatamente as atitudes que nós temos que ter com Deus. Então quando nós temos um relacionamento, por exemplo, como é citado aqui no casamento, quanto mais experiência nós temos com o nosso cônjuge, mais nós temos intimidade, mais nós conhecemos, mais nós amamos. E assim com os nossos filhos e filhas, assim com amigos e amigas. Quanto maior a intimidade, mais o amor, mais o conhecimento, mais o entendimento, maior é a intimidade. Assim deve ser também com Deus. Assim deve ser a nossa intimidade com o Deus da Bíblia. A intimidade que gera autoridade não pode acontecer sem oração. O tempo que passamos no secreto é proporcional à nossa autoridade espiritual. Algumas pessoas querem autoridade sem ter intimidade. Isso não acontecerá. No discipulado deve haver um crescimento em direção ao Pai. Um aumento de tempo na presença do Altíssimo, no secreto. Cristo deu autoridade aos seus discípulos. Ele continua nos dando através do conhecimento da palavra de Deus e do conhecimento do Deus da palavra. Aqueles a quem discipulamos devem crescer em autoridade. Precisamos passar a um próximo nível com eles nessas áreas também. Então, nós precisamos ter intimidade com a palavra e intimidade com o Deus da palavra. E aí, então, a partir deste tempo de intimidade com a palavra, intimidade com o Deus da palavra, logo o medo vai caindo por terra, a vergonha cai por terra, a timidez cai por terra, porque aí a palavra de Deus habita de tal forma em nós, e como o Espírito Santo habita em nós através da sua palavra, então nós não temos medo, nós não somos tímidos para ministrar na vida de alguém, para orar por alguém, para abençoar a vida de alguém, para cuidar de alguém, para ir ao encontro de alguém, para levar a bênção do Senhor. É assim, porque assim foi com os discípulos também. Lembram que os discípulos estavam, alguns deles estavam pescando, outros estavam a trabalho, cobrando impostos, como é o caso de Mateus. Eles estavam vivendo uma outra realidade. Logo, quando Jesus os chama, eles vão até Jesus e começam a receber a palavra do Senhor Jesus, que é a própria palavra de Deus. No momento que Jesus envia eles dizendo, vão fazer discípulos, eles são cheios do Espírito Santo, e como eles estavam cheios da palavra de Deus, eles começam a ter autoridade para manifestar o amor de Deus, a graça dele, a sua palavra. E por isso nós estamos aqui hoje. Porque eles viveram a intimidade com Cristo, pautados pela palavra de Deus através de Jesus Cristo, fizeram a vontade de Deus e logo olha aqui nós. Nós somos os frutos deste tempo, desses discípulos aqui. E muitos dependem de nós para que continue crescendo a palavra de Deus no coração das pessoas. É a partir de nós. E aí então Jesus os envia. Então Jesus delega, envia, dá responsabilidades aos discípulos. Um dos objetivos do discipulado é enviar os discípulos. Discipular pessoas sem enviá-las para discipular outros, liderar uma célula ou cumprir um propósito de Deus para elas, é negligência. Então não adianta só encher o templo de pessoas. É bênção encher o templo, porém elas precisam ser discipuladas e enviadas a fazer discípulos. Não podemos ficar apenas cuidando de bebês para sempre. Eles precisam crescer. Precisamos esperar que aprendam a andar, trabalhar e reproduzir. Então, se você estiver discipulando, deixe bem claro que um dia ele será enviado. Se você está sendo discipulado, prepare-se para ser enviado, pois discípulos e discípulas de verdade geram discípulos. Então, assim, Deus nos chamou para gerar. Deus me chamou. Deus te chamou para gerar. Amém? Você foi chamado para gerar.
Por isso Jesus disse, ide e fazei discípulos, ou seja, gerar discípulos. Então se de repente nós não estamos gerando discípulos, então a gente precisa rever o nosso cristianismo, a nossa prática de cristianismo. Nós precisamos gerar, porque essa é a vontade de Deus, é a sua palavra. Por isso, para ter autoridade, para entender a vontade de Deus, é preciso conhecer a Bíblia. É preciso mergulhar na palavra. Entender o propósito de Deus através da palavra. E a palavra de Deus está nos revelando nesses dias que precisamos ser verdadeiros discípulos e discípulas. Fazer a vontade de Deus. Cuidando de vidas. Gerando mais discípulos e discípulas. E não é gerar para encher a igreja. Não. É gerar pessoas convertidas ao Senhor Jesus Cristo que vão gerar outros discípulos. Ou seja, isso quer dizer salvação para todos. Salvação para todos e todas. Pessoas recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pessoas sendo salvas, libertas de todo cativeiro. Libertas de todo tipo de cativeiro. Então é isso que revela a vontade de Deus através da sua palavra, através deste estilo de vida, que é ser discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Eu sei que é repetitivo, né? Falamos de discipulado, discípulos, discípulas, discipulado, discípulos, discípulas. Mas, meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida, não tem outro caminho. O caminho é o caminho do discipulado. A gente precisa lembrar disso. Né? A gente precisa ter como referência Jesus Cristo e a sua orientação. Né? Então, a sua orientação no momento que Jesus ele vai ascender aos céus, né? Ressuscitou, fez as suas aparições e agora ele vai subir aos céus. Então ele dá um designamento. Ele dá um designamento para os discípulos. Jesus disse, então, né, em Mateus 28, a partir do 18. Então Jesus se aproximou dos discípulos e falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Isso precisa estar claro para mim e para você. Por isso, intimidade com a palavra. A gente precisa ter essa palavra no nosso coração e na nossa mente. A gente precisa viver isso aqui. É essa a vontade de Jesus. O que Jesus nos pediu? E continua pedindo, e vai continuar pedindo até que ele volte. Ide, portanto, façam discípulos de todas as nações. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine a guardar tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Então tudo aquilo que você está aprendendo, sendo ensinado através da palavra, a gente precisa revelar a outros. Esta é a vontade do Senhor Jesus Cristo, essa é a vontade de Deus. Nisso se resume toda a nossa ação. A nossa ação como filhos e filhas de Deus, salvos por Jesus Cristo, é esta. Esta é a vontade de Deus através de Jesus Cristo. Fazer discípulos. Por isso aí, lógico, né? Nós estamos aí detalhando, passo a passo, as implicações, né, e os comportamentos através do discipulado e quando somos discípulos. Logo, nós somos... eu disse isso na quarta-feira aqui para o nosso grupo de discipulado, né? Que nós estamos tendo às quartas-feiras. E se por acaso você quiser fazer parte nesse tempo, você está convidado, né? Através da sala do Zoom, né? Mas a Bíblia, isso nós entendemos isso, né? A Paula até disse isso, que a Bíblia, nós não vamos mais escrever a Bíblia. A Bíblia já foi escrita, ela está fechada, né? O cânon bíblico foi fechado. Mas deixa eu dizer algo para você, como eu falei na quarta-feira.
nós, eu e você, somos a Bíblia hoje. Porque as pessoas, sabe por que eu estou dizendo isso? Sem nenhuma heresia. Porque as pessoas já estão olhando para mim e para você. E nós somos a Bíblia, que as pessoas estão lendo. E aí a minha pergunta é, o que elas estão lendo através de mim e de você? Qual é a leitura bíblica que elas estão fazendo através da minha vida e da sua vida? O que elas estão lendo? Logo, a Bíblia continua sendo escrita. Porque a Bíblia sou eu e você. Porque na medida que nós vamos vivendo, pessoas vão nos lendo, fazendo uma leitura da nossa vida. E o que elas estão lendo? Será que aquilo que elas estão lendo reflete o amor de Deus, reflete o cuidado de Deus, a justiça de Deus? Então, o discipulado, ele é pautado por isso. Nós somos hoje a Bíblia. Primeiro porque, se nós lemos a palavra, nós temos ela no nosso coração. Nós temos ela na nossa mente. Aleluia. E se nós temos a palavra na nossa mente, logo, nós somos a própria Bíblia sendo revelada nos nossos dias. Nós somos a Bíblia sendo revelada na nossa casa, na nossa família. Nós somos a Bíblia sendo revelada diante dos nossos amigos e amigas, familiares. Nós somos a Bíblia no nosso ambiente de trabalho. Esse é o desejo de Deus. Nós somos a Bíblia em tempos de pandemia. Por isso eu disse anteriormente que me entristece ver comportamentos e atitudes de pessoas que se diz cristãs tendo comportamento aquém da Bíblia, que não revela isso. A leitura que as pessoas estão fazendo é outra, não é uma leitura do amor de Deus, da palavra de Deus. E aí nós acabamos afastando as pessoas. De vez trazemos elas para perto, nós acabamos afastando as pessoas. E essa não é a vontade de Deus. Lembramos que Jesus nos atrai a Ele. Porque eu e você fomos atraídos a Jesus. E foi algo maravilhoso que aconteceu na nossa vida. Logo, Jesus Cristo, através de mim e de você, como discípulos e discípulas, devemos atrair as pessoas a nós. Para que o Senhor Jesus Cristo, o seu Espírito Santo, possa impactar essas vidas. Esta é a vontade de Deus. Então que possamos viver o discipulado, sermos discípulos e discípulas. Que possamos ser a Bíblia nos dias de hoje. Muitas pessoas estão olhando para nós, muitas pessoas estão nos lendo, estão nos observando. E qual a leitura que elas estão fazendo? Lembrem-se que Jesus, aqui, os discípulos, não tiveram um privilégio maior porque eles estavam, lógico, com a própria palavra de Deus viva do lado deles, que era Jesus Cristo. Jesus é o próprio verbo, Jesus é a própria palavra revelada. Então eles tiveram a palavra viva diante deles. Então eles começaram a caminhar de acordo com o próprio Jesus Cristo, que era a palavra de Deus. Então, quando eles foram para a missão, quando eles foram enviados, começaram a fazer a missão, cada um começou a fazer a missão, fazer discípulos, eles estavam falando de Jesus, eles estavam vivendo Jesus, espelhando Jesus. Logo, muitos discípulos foram chegando. Por isso nós estamos aqui hoje. Porque foi se multiplicando. Multiplicou e foi multiplicando. Porque os discípulos leram Jesus Cristo. Jesus era a própria palavra revelada. Jesus era a própria Bíblia revelada. E Jesus fazia somente e cumpria somente a palavra. Aquilo que Deus permitia e queria que ele fizesse.
logo o mundo foi impactado. Logo Jesus mudou o mundo e continua mudando, glória a Deus por isso. Logo Jesus mudou a minha vida e mudou a sua vida. E agora Ele quer continuar mudando, impactando outras vidas através de mim e através de você. Então logo, eu e você somos a Bíblia no tempo de hoje. Amém? Então que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração, revelando a palavra no seu coração. Então lembre-se, busque intimidade com a palavra para que você tenha autoridade espiritual. Busque intimidade com o Deus da palavra, o Deus da Bíblia, para que aumente a sua intimidade e você conheça os mistérios de Deus, a vontade de Deus. A vontade de Deus. Então, busque essa intimidade. E logo, Jesus está te enviando, nos dias de hoje, seja de forma digital ou virtual, Jesus pode te usar como discípulo e discípula para levar a bênção dele, a palavra dele. Lembre-se disso em nome de Jesus. Amém? Então que Deus te abençoe, meu querido e minha querida. Muito obrigado por você estar aqui conosco nesta manhã. Agradecemos a Deus por mais essa ferramenta, né? E para você que está agora aqui, vamos clamar ao Senhor, porque ainda são tempos difíceis. Nós sabemos que a partir de amanhã começará uma flexibilização, porém a situação ainda é crítica, os casos só aumentam, então a gente continua tendo que ter muito cuidado, continuando aí obedecer todas as normativas, todas as normas de cuidado com a saúde sanitária. Então a gente precisa, né, sermos obedientes, né? Então peço que você, em nome de Jesus, possa orar ao Senhor. São tempos muito difíceis, sim, né? Está se flexibilizando por várias razões, há muitas pressões para a flexibilização, mas o cuidado continua, persiste. Então a gente precisa de muito entendimento, de muita sabedoria de Deus para os dias que se seguem. A partir do dia 1º de junho, que é amanhã, a gente precisa mais ainda de todo o cuidado. A gente precisa de mais ainda entendimento da vontade de Deus, para saber como vamos nos comportar, para termos discernimento da vontade dele, para compreendermos o tempo que nós estamos vivendo. Amém? Então, eu conclamo que você continue orando ao Senhor, né? Que caia por terra todos os nossos pensamentos, as nossas ideias próprias, mas que possa vir então a vontade de Deus sobre nós. Então, realmente, há muitos interesses em jogo, né? Há muitas pressões, há muita coisa, e só Deus para ter misericórdia de nós. Só Deus para ter misericórdia de nós. Só Deus para ter misericórdia do nosso povo, da nossa nação, né? Aquilo que nós pudermos fazer com sabedoria e discernimento e graça, nós vamos fazer, mas eu clamo a você. Vamos clamar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção, a sua misericórdia e tomar todos os cuidados possíveis, né? Peço que você esteja orando por todo o povo de Deus, né? Por nosso mundo, nossa nação, por todo o nosso povo, o povo de Deus, mas orando por nossa igreja metodista, porque ainda não foi decidido ainda o que vamos fazer, né? Se vamos abrir ou se não vamos abrir, de que forma vamos abrir, por mais que já está estabelecidos os critérios, né, para se abrir as igrejas, né? Principalmente aqui em Sorocaba, que já foi feito o decreto colocando as igrejas, né, os templos, como serviços essenciais. Já recebi esse decreto, mas nós não vamos tomar nenhuma atitude antes do colégio episcopal da nossa igreja, né? E nós não vamos tomar nenhuma atitude sem autorização do bispo,
da nossa região. Então nós estamos aguardando aí o discernimento de Deus sobre a vida da nossa liderança episcopal, para que possamos, quando abrir com segurança, abrir em paz. Então, que você possa nos ajudar em oração. Ore muito ao Senhor pedindo sabedoria, muita sabedoria, entendimento e discernimento para os nossos comportamentos a partir de amanhã. Mas, repito, não vamos relaxar nos nossos cuidados, né? Eu creio que ainda, se você puder, permaneça em casa, né? Se você pode, continue em casa, né? Se você não pode, precisa trabalhar, como já vem acontecendo desde o início da pandemia. Se você não pode, precisa trabalhar, ou se você precisa resolver algum problema, se você precisa sair por necessidade, tome todos os cuidados possíveis, né? Seja criterioso. Nós pedimos a você que nos ouve nessa manhã, né? Tome muito cuidado, porque nós temos aí, eu sei que você, mas também tenho conhecimento de pessoas, né, que passaram por essa situação. Não é brincadeira, não é fácil. Não estou aqui botando medo em ninguém, pelo contrário, mas existe uma realidade e uma verdade. A gente precisa nos cuidarmos e cuidar das pessoas também, né? O amor de Deus reside no cuidado. O discípulo e a discípula de Jesus, ele cuida de si e cuida do seu próximo. Ele ama a si e ama o seu próximo. Então, que tenhamos aí discernimento e sabedoria nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. E para encerrar, vamos estar orando, tá bom? Orando por você, sua vida, sua família, orando por esse novo tempo e agradecendo a Deus por esse tempo de entendimento, de estudo da palavra do Senhor. Amém? Então, Deus abençoe sua vida. Obrigado aí a Maria Wanda, que está aí nos assistindo, a Débora Ramírez. Deus te abençoe, Débora. Muito obrigado por compartilhar conosco aqui as suas perguntas e tal. Que Deus possa continuar nos dando sabedoria nesse tempo, buscando a vontade de Deus e a inteligência de Deus, né, que precisamos tanto. Amém? Deus abençoe cada um e vamos orar nesta hora. Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo de estudo, de entendimento da tua vontade, da tua palavra, e entendendo que nós temos que ser verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus, fazendo somente a vontade de Deus. Pai, que possamos ter sabedoria, que possamos ter entendimento, que possamos ter discernimento, ó Pai, da tua parte, para entendermos, ó Deus, como agir neste tempo, que não é um tempo, ó Pai, tranquilo, é um tempo, ó Pai, muito delicado, muito sensível, aonde, Senhor Deus, paira tamanhos interesses, muitos interesses próprios, Senhor Deus. Pai, tem misericórdia, nós clamamos por nós, ó Pai, por este mundo, clamamos a tua misericórdia, ó Pai, sobre a nossa nação. Pedimos, Senhor, tem misericórdia do nosso povo, tem misericórdia, ó Pai, do teu povo. Tem misericórdia, ó Pai, das famílias. Tem misericórdia, ó Pai, das nossas casas e famílias, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, ó Pai, neste tempo, que possamos abrir nosso coração, nossa mente para Ti, para sabermos exatamente a Tua vontade, Senhor. Deus, nós clamamos, ó Pai, por nossas lideranças. Clamamos, ó Pai, pela liderança federal, clamamos pela liderança estadual, clamamos pela liderança municipal, clamamos, ó Pai, pela liderança, ó Pai, eclesiástica, clamamos pelas lideranças religiosas, Senhor. Pai, dá sabedoria, coloca pessoas, ó Pai, para levar o real entendimento da Tua vontade, Senhor, do Teu querer. Pai, e que possamos todos, que todos possam entender que, ó Deus, podemos fazer qualquer coisa, muitas coisas, mas se não tiver amor, nada valerá a pena, Senhor. Por isso, Deus, derrama o Teu amor sobre cada coração. Amor, ó Pai, à sua própria vida. Amor à vida do nosso próximo, Pai, em nome de Jesus. Para que todas as atitudes e ações possam refletir o Teu amor, o Teu cuidado, Senhor. E para que as pessoas possam entender como é o amor de Deus.
E esse amor de Deus passa por nossos comportamentos e atitudes, Senhor. Por isso clamamos nesta manhã, como discípulos e discípulas, revela, Pai, diante da intimidade contigo, a tua vontade, o teu querer sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, município, sobre os nossos lares e casas, sobre todas as pessoas que nós, ó Pai, conversamos, temos intimidade, amigos, amigas, que a tua graça, o teu amor, a tua sabedoria, o teu discernimento seja sobre nós, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe, ó Pai, aqueles que estão, ó Pai, enlutados, tem misericórdia, Deus, dá, Senhor Deus, conforto, dá, Senhor Deus, a esperança, dá paz, Senhor, em tempos tão difíceis, Senhor. Enlutados, seja pelo coronavírus ou por outros, ó Pai, porque muitos também perderam pessoas por outros motivos também. Tem misericórdia, ó Pai, das pessoas, todas elas, Senhor, que se encontram tristes, enlutados, que sempre possa haver, ó Pai, solidariedade, cuidado, amor, dispensado a essas vidas em nome de Jesus. Clamamos, Senhor Deus, pelas pessoas que estão, ó Pai, internadas, ó Pai, que estão nas UTIs, seja pelo coronavírus ou por outro motivo. Tem misericórdia, Deus, cuida, sopra, ó Pai, vida nessas vidas, Senhor. Nós clamamos, Senhor Deus, pela medicina, pelos médicos e médicas, por todos aqueles que trabalham na saúde, que estão expostos, Senhor Deus. Nós clamamos, Senhor, cuida, abençoa, continua, ó Pai, guardando, abençoando, cuidando, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Guarda, ó Pai, todos esses em nome de Jesus. Revela, ó Pai, a tua vontade. Derrama, Senhor, continua fazendo milagres, Senhor, como já orei anteriormente. Ó Pai, o milagre já está acontecendo, ó Pai, porque quando alguém se coloca, ó Pai, em risco por outra vida, é um milagre, Senhor. O milagre já está acontecendo diante de tantas pessoas que têm dado a sua vida para cuidar de outras vidas. Então o milagre já está acontecendo. Mas, Senhor Deus, continua realizando milagre, ó Pai, curando, levando a cura, através das ferramentas, ó Pai, que estão, ó Deus, dispostas a nós. E, Senhor Deus, se não há medicação para o milagre, nós clamamos, Senhor, faz o milagre, leva a cura, leva, Senhor Deus, a cura às emoções, ó Pai, livra as pessoas das síndromes de pânico, de várias síndromes, leva, Senhor Deus, a cura às pessoas que estão, ó Deus, em depressão, tira ela, Pai, dessa escuridão em nome de Jesus. Ergue essas pessoas, coloca pessoas, ó Pai, para que possam ajudá-las neste tempo, Deus, em nome de Jesus. Deus, tem misericórdia do teu povo. Ó Deus, nós lembramos muito, Senhor Deus, da tua fala aos fariseus. Quando, ó Pai, os fariseus criticaram Jesus por sua ação de amor diante de Mateus, o publicano. E tu disseste a eles, eu não vim para os bons, para os sãos, mas eu vim para os doentes, aqueles que mais precisam de mim. Senhor, todos nós, o teu povo precisa de ti, todos, sem exceção, nesse mundo todo. Mas nós pedimos, Senhor Jesus Cristo, vá de encontro, ó Pai, aqueles que mais necessitam, aqueles que mais precisam, ó Pai, em nome de Jesus. Tem misericórdia deste povo que mais precisa de ti. Os mais desfavorecidos, ó Pai, tem misericórdia, Deus. Que haja justiça, a tua justiça, Senhor. Que é uma justiça de igualdade, que é uma justiça de amor. Deus, vá de encontro a essas vidas, essas pessoas, ó Pai. Restaura, ó Pai, a sorte delas, porque a sorte delas é o próprio Deus. Deus é a nossa própria sorte. Por isso, Deus, abençoe, ó Pai, todos esses que necessitam tanto de ti. E que possamos, ó Pai, ser canais da tua bênção, canais de cura, canais, ó Pai, de uma palavra de bênção, de um cuidado do alimento, de um remédio, de um medicamento, de uma oração, Senhor, de um louvor, seja qual for, ó Pai, o medicamento, a nível espiritual e material que essa pessoa precise. Pai, nos usa como essa ferramenta em nome de Jesus. Que possamos ser solidários a essas vidas. Nós estamos orando a Ti, Deus, crendo que podemos e que Tu podes, ó Pai, fazer o impossível e que o possível nós também podemos fazer.
Obrigado, Deus, porque nós temos possibilidades de abençoar e ajudar. E louvado seja o teu nome, porque tu és o Deus do impossível. E o milagre acontece, ó Pai, porque tu és o Deus do impossível. Oramos, ó Pai, pelo Laércio, oramos pelo Léo, Senhor, por tantas pessoas que se encontram em coma, ó Pai, seja induzido ou não. Pai, leva, Senhor Deus, restaura, sopra fôlego de vida, restaura, ó Pai, a vida desses e dessas, em nome de Jesus. E que possamos, ó Pai, ter respostas, ó Pai, de tantos milagres. E também, Senhor Deus, que possamos nos entregar à Tua vontade. Cuida de nós, abençoe o nosso domingo, abençoe o nosso almoço, abençoe a nossa tarde, e que logo mais à noite possamos celebrar o Teu nome e ouvir mais um pouquinho da Tua vontade através da Tua palavra. Assim, obrigado por esse tempo de escola dominical. Abençoe, ó Pai, cada pessoa, cada querido e querida, que, ó Deus, entrou, ó Deus, neste ao vivo, ó Deus, nesta manhã de escola dominical. Abençoe a sua vida, abençoe sua casa, sua família. E que a bênção do Senhor seja sobre todos, todos nós, hoje e para todos sempre. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus continue cuidando da sua vida, em nome de Jesus. Sua casa, sua família. Fortalecendo a sua vida. E que todos nós possamos buscar discernimento, entendimento da vontade de Deus. Como nós estudamos hoje. Só há autoridade espiritual na nossa vida quando nós temos intimidade com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Intimidade com a palavra de Deus e intimidade com o Deus da palavra. Assim nós vamos ser extremamente ferramentas de Deus neste mundo e neste tempo que estamos vivendo. Amém? Então, muito obrigado por você estar aqui conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tá bom? Saudade de todos vocês. Esperando o momento certo para poder estarmos juntos. Esperando o momento certo para estarmos juntos. E que Deus nos abençoe nesse tempo. Amém? Então, um grande beijo e um grande abraço. Um grande beijo virtual. Um grande abraço virtual para você, em nome de Jesus. Deus é com você. Deus é contigo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.